Graça e paz, meus irmãos. Privilégio imenso nós estarmos aqui. Eu estou acompanhado da minha esposa, Cacília, da nossa filha Cecília. E é uma alegria imensa, realmente, para nós estarmos com vocês aqui nessa noite. Ainda mais para compartilhar da palavra de Deus. E quero convidar para que você abra sua Bíblia em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Nós leremos os versículos 14 a 21. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Nós leremos dos versículos 14 a 21. Efésios, capítulo 3. A partir do versículo 14. Diz assim a palavra do nosso Deus: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por Tua palavra. Obrigado porque o Senhor derrama do Teu poder sobre nós, para que possamos ser cada dia mais parecidos com Cristo e assim testemunhar do Teu amor para as outras pessoas. Obrigado porque esse amor do Senhor um dia nos alcançou. E hoje nós estamos aqui diante da Tua presença. Que grande privilégio, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos capacita a entendermos essa Tua palavra. E eu rogo para que o Teu Santo Espírito continue a nos conduzir nesse momento. Ensina-nos, ó Pai. Que o Senhor derrame do Teu poder sobre essa igreja, para que eles continuem crescendo na graça, no conhecimento, e que essa cidade seja impactada pela Tua palavra, pelo testemunho desses meus irmãos. Nós oramos assim, no nome santo de Jesus. Amém. Pastor Vinícius é um amigo pessoal que eu tenho, que a nossa família tem. E ele sempre relata para nós como Deus tem sido bom com essa igreja. Coisas grandiosas que Ele tem feito aqui. Eu não tinha vindo aqui depois dessa construção. Isso não é bondade de Deus sobre a vida dessa igreja. Eu creio que isso aqui é graça superabundante sobre vocês. E o que Ele tem feito pelo Seu reino em todo o mundo. E isso alegra muito o nosso coração, de saber que Deus tem cuidado e guiado a história dessa igreja. E a nossa oração, e eu creio, baseado no que o apóstolo Paulo diz, é para que essa igreja continue poderosa, para que cada um de vocês exerça poder diante das mãos de Deus, baseado no próprio Espírito dele, para que essa cidade continue sendo impactada pelo testemunho de cada um de vocês. Eu sei que essas palavras elas são estranhas para nós, porque está falando, poxa, o que é esse pastor? E eu sou de igreja presbiteriana, pastor de igreja presbiteriana falando de poder, que Deus vai me dar poder. Mas é exatamente isso que o apóstolo Paulo vem orar para aquela cidade, para essa cidade de Éfeso, da igreja de Éfeso, na qual ele endereça essa carta. É algo extremamente importante que para nós, assim, a gente não fala muito nisso, mas são exatamente essas palavras que o apóstolo Paulo está dizendo, que Deus derrama poder sobre a vida da sua igreja. E o meu desejo para vocês é que vocês sejam uma igreja poderosa nessa cidade. Mas esse poder, ele é delimitado pelas Escrituras, e é sobre isso que eu queria que a gente pudesse meditar nessa noite, de que forma que Deus usa a sua igreja para a proclamação do Evangelho dele. Só para nós
entendemos um pouquinho melhor, Paulo escreveu essa carta quando ele estava preso. E é interessante que o livro de Atos, capítulos 19 e 20, narra para nós a relação próxima que o apóstolo Paulo tinha com as pessoas dessa igreja. Tanto é que quando ele é preso, ele está, na verdade, antes de ser preso, ele está indo para Jerusalém. E ele já estava um pouco velhinho e sabia que já estava chegando no final do ministério dele. Então vem alguns presbíteros e líderes da igreja de Éfeso para onde Paulo estava. E ali o capítulo 20 termina dizendo que, olha, eu acho que essa é a última vez que a gente vai se encontrar. Infelizmente, nós não vamos ter mais chance. Mas o meu desejo é que vocês continuem crescendo. Não fica preocupado com o que vai acontecer comigo, não. Mas que Deus continue usando a vida de vocês. E ali o texto termina dizendo que eles se ajoelharam em prantos. Tanto que eles se amavam, eles se abraçaram, chorando por causa dessas notícias. Porque Paulo tinha dito que seria a última vez que eles se viriam. Então a relação deles era muito próxima. Era uma igreja que o apóstolo Paulo amava muito. E ele escreve essa carta aqui já nessa prisão, depois de preso, depois de todos esses episódios, já no finalzinho da sua vida, para fortalecer aqueles irmãos. Ele sabia que a vida dele estava chegando ao fim, e ele diz: olha, eu quero que vocês continuem firmes, eu quero que vocês continuem de pé no Senhor Jesus, porque isso aqui que eu vou passar, estou passando, isso aqui é nada comparado ao reino dele. Inclusive, para mim morrer é lucro. Isso aqui vai passar e eu quero que vocês permaneçam firmes como igreja. E então ele vai dizer e orar, fazer uma oração aqui, uma petição para o Senhor. Depois ele mostra por que ele está fazendo, qual o resultado dessa petição. Se Deus ouvir, ele vai mostrar aqui qual que é o resultado. E por fim ele fala qual é a motivação dele estar pedindo tudo isso aqui nessa carta. Então, é quando a gente entra nesse ponto aqui, vendo qual que é essa petição. Se você está com a sua Bíblia aberta, volte um pouquinho no capítulo 3, versículo 10, quando ele vai dizer: para que pela igreja, ele está dizendo igreja aqui, nós, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Ele está dizendo aqui, começo do capítulo 10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Quando ele fala dessa multiforme sabedoria, está dizendo muitas coisas que ele disse nos capítulos anteriores aqui. É a forma como ele escolheu para a nossa salvação. E nisso daqui, quando a gente pega os dois primeiros capítulos, nós vemos o quanto Deus é um Deus inteligente e sábio. Essa história de pecado, serpente, fruto, cruz, povo praticando sacrifícios, toda essa história, ela não é simplesmente pegar Deus de surpresa e Deus fica assim: criei agora um casal. Tá lá, tudo bem. Aí o casal pega Deus de surpresa e fala: olha, que casal, o que é que eles fizeram? Deixa eu pensar, o que eu vou fazer? Tá ok, vou instituir aqui sacrifício. O sacrifício não dá errado e Deus, e agora? Cruz. Agora, não é isso. Deus sempre no seu propósito, sempre na sua vontade, nos seus decretos, Ele já tinha estipulado tudo isso, a forma como que nós seríamos salvos. A forma de você estar aqui hoje, o porquê você estar aqui hoje, Deus já tinha planejado e pensado tudo isso. Agora Ele está dizendo, essa multiforme sabedoria, a forma como a nossa salvação, ela acontece, isso aqui precisa ser conhecido em todos os lugares. E como que Deus usa e quem Ele usa? A igreja. Mas de que forma Ele usa isso? Agora vem o capítulo que a gente leu e o que Paulo está dizendo aqui, como a igreja pode viver em consonância com a sua vocação, de forma que essa multiforme sabedoria aqui se torne conhecida. E é interessante que o primeiro ponto aqui, ele vai mostrar qual que é a petição que ele faz, qual é o pedido que ele faz para o Senhor. E acompanhe aí comigo, por favor, a partir do versículo 14. Ele diz, por essa causa, perceba bem que no começo do capítulo 3 ele também diz a mesma coisa, por esta causa, só que ele muda, que causa é essa? No capítulo 3, lá no versículo 1, ele está dizendo antes, nós vamos ver daqui a pouco. Mas agora esse segundo, por essa causa, é exatamente o que ele falou, que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecido, o plano da salvação seja conhecido. Por esta causa, eu me ponho de joelhos diante do Pai,
de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. E aí ele vem fazer o pedido para o Senhor. Mas a gente começa a aprender algumas coisas aqui. Antes de chegar nesse pedido, nós começamos a aprender algumas coisas interessantes. Olha só a forma como o maior teólogo, o maior missionário que essa terra já conheceu, ele se coloca diante do Senhor. Por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. O apóstolo Paulo aqui não está determinando nada. O apóstolo Paulo, ele não está usando a autoridade do seu próprio nome. Ele não está usando da sua autoridade como apóstolo digno para fazer apontamentos para o Senhor. Mas ele se humilha diante desse Deus e se coloca de joelhos diante do Pai. Eu acho que isso serve para nos ensinar já de começo qual que deve ser nossa postura diante do nosso Deus. É de humildade. É nos colocarmos e nos prostrarmos de joelhos diante desse Deus. Mas ele continua aqui dizendo de que toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Esse ponto aqui é interessantíssimo, ele falar sobre família, porque antes, nos capítulos anteriores, ele vem falar para nós aqui a respeito disso. Capítulo 2, versículo 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Ele está dirigindo isso aqui para gentios. Existe uma diferença muito grande entre os gentios e judeus. Agora ele está falando, gente, vocês são da mesma família. Não tem essa diferença mais de gente que é de sangue da família do Senhor. Ele está dizendo simplesmente, todos vocês, salvos pela graça e por esse sangue de Jesus Cristo, vocês são uma única família. O que isso aqui ensina para nós? Pode ser que na hora que eu subi aqui, você olhou e falou, não fui muito com a cara desse pastor. Eu sempre te informar que eu sou da sua família. Nós vamos passar a eternidade juntos. Quando nós cremos no sangue de Jesus, nós cremos no nome dele como nosso Senhor e Salvador, isso agora nos fez família do Senhor. Isso nos ajuda no trato uns com os outros. Como é que você fica discutindo? Como é que você fica, olha para a cara do camarada que está do seu lado, falando, esse aí, rapaz, tomara que Deus te coloque como vizinho dele na eternidade, de aprender a lidar com essas coisas. E é o que vai acontecer. Nós vamos passar a eternidade juntos. Nós somos família do Senhor. É por isso a gente sempre diz, todos os lugares que a gente vai pregar e caminhar, em outras igrejas que não seja a que eu pastoreio, eu sou o pastor auxiliar, eu falo, gente, eu me sinto muito em casa. E aqui eu me sinto muito em casa, não só porque a gente tem amigos e pessoas que a gente ama aqui, mas é porque nós somos da mesma família. Nós somos do mesmo povo. E essa família é grande. É muito grande. Eu tenho um tio que às vezes ele acha ruim com a gente, porque ele mora em outra cidade, bem longe. E nós não somos muito ligados, eu não sou de ficar ligando, mandando mensagem. E aí esses dias ele reclamou. Falou, poxa, a nossa família é tão pequena e vocês somem, vocês não procuram, não mandam mensagem. E aí, claro que eu não falei para ele, mas meu pensamento foi, não, minha família não é pequena. Minha família é imensa. É a família do povo de Deus. Nós somos família. E é o que ele está dizendo aqui. Esse Deus, Pai, que toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Tudo que foi criado, todos os seres, tudo isso. Gente que está lá no céu agora. E nós aqui somos família e povo do Senhor. Cuidado com a forma como você tem tratado teu irmão. Nós somos povo. Mas então ele diz, qual então afinal que é essa petição? Versículo 16, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Para que segundo a riqueza da glória de Deus, nós sejamos fortalecidos com poder. Isso aqui a gente precisa pensar um pouco nessa história. Qual que é o tamanho desse poder que o apóstolo Paulo está rogando aqui para que isso inunde o nosso ser? Segundo a riqueza da glória de Deus. Gente,
qual que é o tamanho da glória de Deus? Já parou para pensar nisso? Qual o tamanho da glória de Deus? Aquela glória que ninguém jamais pôde chegar perto, porque seria consumido de tão grande. Moisés, ele pôde ter um resquício disso lá em cima do monte, e quando ele desce, o rosto dele está iluminado por causa dessa glória. Essa glória que é dita em Apocalipse, que não vai precisar mais haver esses seres, astros, como o sol ou qualquer outra coisa iluminando a terra. Sabe por quê? Porque a glória de Deus vai ser suficiente para iluminar tudo. Novos céus e nova terra. Essa Nova Jerusalém que nós cantamos aqui, para qual nós vamos, lugar que nós vamos, nós estaremos, a glória de Deus vai ser suficiente para iluminar todo esse lugar. O tamanho da glória de Deus tem a ver com a própria eternidade. É o tamanho da eternidade. A gente não consegue nem mensurar isso. Mas agora ele está dizendo, segundo a medida da glória de Deus, eu espero e oro para que vocês sejam fortalecidos com poder. Para que essa igreja seja poderosa. Tenha poder. Segundo ou diante da medida da glória de Deus. Esse é o pedido que ele faz. Por isso que não deve ser estranho para nós orar por poder, para que Deus nos dê poder. Mas ele vai dizer o que acontece quando Deus dá esse poder. Ele continua dizendo aqui: mediante o seu espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor. Quando esse poder começa a inundar o nosso coração, o que acontece? Agora Cristo, esse poder do nosso homem interior, agora Cristo vai habitar no nosso coração. Onde é que esse poder está? No homem interior. O apóstolo Paulo, ele fala muito sobre isso. Não precisa abrir sua Bíblia não, mas 2 Coríntios capítulo 4, vem dizer para nós, o próprio apóstolo Paulo nos ensinando o que é esse homem interior. Ele diz, versículo 16, 2 Coríntios: por isso, não desanimados, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Paulo está dizendo aqui, olha, essa minha carcaça, ela está acabando. Já passei por açoite, já fui apedrejado, já sofri naufrágio, já aconteceu um monte de coisa comigo. Agora isso aqui está definhando. Quanto ao meu homem exterior, isso aqui está acabando. E não é diferente com nenhum de nós aqui. Sempre isso aqui vai, né, essa casca aqui, ela vai acabando mesmo, não tem jeito. Mas no tocante ao homem interior, isso é renovado dia a dia. De forma muito prática para a gente entender isso aqui, gente bem idosa, que é crente no Senhor Jesus. Quando o tempo deles aqui, e eles estão percebendo, falam, olha, acho que meu tempo está chegando. E a gente fica, poxa, mas não desiste não entrega-se não. E ele fala, olha, calma, fica tranquilo, que eu estou indo encontrar com o meu Senhor Jesus. Eu estou indo encontrar com o meu Salvador, com o meu Pai. O tocante ao homem exterior, está acabando. Mas o interior está sendo renovado, porque sabe o que vem depois. E esse homem interior aqui, é que Paulo está dizendo. Isso aconteceu muito recentemente lá na nossa igreja. Uma senhora muito querida lutou muitos anos contra uma grave doença, e ela chegou num ponto que cansou. Foram muitos anos, ela já estava idosa, e falou para a família, falou, olha, eu não aguento mais ficar lutando, está muito difícil, muito dolorido, muito tratamento, isso está muito pesado. E a família, claro, né, não quer ficar longe, falou, poxa, mas não desiste. Ela falou, fiquem tranquilos, eu estou indo para os braços do Pai, porque vai ser um até breve, porque a gente vai se reencontrar lá. É esse homem interior sendo fortalecido. E quando esse homem interior é fortalecido, para que isso? Para que Cristo habite no vosso coração, que Deus derrame poder sobre nós, essa igreja seja poderosa. Mas para quê? O que vocês vão fazer com tanto poder que Deus vai derramar sobre vocês? Cristo vai habitar no coração de vocês. Mas presta atenção, porque Paulo está dizendo aqui, era para crente. Ele não está dizendo para ímpios, falando, eu espero que vocês tenham um coração aberto para o Evangelho e assim Cristo habite. Ele está falando para gente crente,
para que Cristo habite. E essa história de habitar aqui faz toda a diferença para nós. Imagine que você está passeando aqui, sério, você vê uma casa, e falei, gente, eu quero muito morar nessa casa. E você vai até lá, consulta lá, vai no corretor ou no proprietário da casa e entra nessa casa, olha, nossa, mas essa casa aqui, olha esse teto aqui, tá meio infiltrado, tá meio quebrado aqui o azulejo, encanamento, tá, mas ok, eu quero muito morar aqui. E com o tempo você vai transformando essa casa. Começa a fazer uma obra aqui, outra ali, reforma um lugar. E quando vê, vocês se mudam para lá e a casa está do jeito que vocês gostariam e sempre sonharam. E é exatamente o que Paulo está dizendo aqui. Eu espero que Deus traga tanto poder para vocês, para que Cristo habite o coração de vocês. E quando o Espírito Santo de Deus faz morada na nossa vida, no nosso coração, é exatamente essa casa em pedaços que Ele encontra. Porque antes, nós estávamos, e o texto diz para nós aqui, de própria fé, nós estávamos mortos, escravos do pecado, era podridão que tinha no nosso coração. Mas agora quando Cristo habita em nós através do seu teu Santo Espírito, agora esse coração ele é transformado como habitação do próprio Senhor Jesus Cristo. E é interessante que eu tenho certeza que a sua casa se parece com você. Chegasse lá na sua casa agora, depois desse culto aqui, você nos convidasse lá para um jantar, eu acho que a sua casa ia dizer algumas coisas sobre você. A decoração, a forma da mesa, a forma como se monta, vai dizer muito sobre você. E é exatamente isso que Cristo faz conosco. Ele transforma a nossa vida para que cada dia mais nós possamos nos parecer com Ele. É toda a decoração da nossa casa, do nosso coração, agora parecidos com Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Decoração da nossa casa, se você for lá, tem umas 2 semanas, a gente foi fazer uma visita, eu e um diácono da igreja, nós fomos fazer uma visita numa casa belíssima. Eu nunca estive numa casa tão bonita assim, em questão de decoração. Gente que, é um casal de idosos, tem quadros belíssimos, uns bustos assim não é de mármore, é uma coisa belíssima, eu não sei nem dizer o que é. Ela serviu um café para nós em talheres de prata. Eu tive que falar, gente, eu falei para ela, a casa da senhora é a mais bonita que eu já vi na minha vida de decoração. A nossa casa, a decoração são baldes de pipoca do Cinemark. Mas isso tem a ver conosco. Aquela casa tem a ver com aquele casal de idosos, gente finíssima. Agora chega na nossa casa, é o que nós gostamos também. A gente gosta muito de entretenimento, todas essas coisas. E a nossa casa é assim, tem a nossa cara. A sua casa tem a sua cara. Eu creio nisso. Mas agora o nosso coração, ele tem que ter a cara de Jesus Cristo. E para que isso aconteça, nós precisamos de poder, segundo a medida da glória de Deus, para que dia a dia a nossa vida seja transformada e comece a refletir quem é Jesus Cristo. À medida que isso acontece, a nossa vida sendo transformada, sendo cada dia mais encharcada do Espírito de Deus, de Jesus Cristo, tem uma consequência. E veja só o versículo 18, o que ele diz. Ele termina dizendo: habite Cristo no vosso coração, pela fé estando vós arraigados, alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. À medida que a sua vida é transformada segundo o caráter de Jesus Cristo, esse poder sendo inundado na sua vida, agora nós teremos a possibilidade de compreender o tamanho do amor de Deus por nós. E é interessante, mais uma vez dizendo isso aqui, Paulo não estava simplesmente falando para ímpios. Ele está dizendo, gente, eu espero que um dia vocês possam conhecer o amor de Deus. É um amor grande que traz salvação, e eu espero que um dia vocês se convertam, ou sejam convertidos pelo Espírito de Deus.
Não é isso. Ele está falando para cristãos. Ele falou, gente, vocês precisam compreender. Talvez era gente que conhecia, sabia a respeito desse amor de Deus, mas não era gente que se apropriava desse amor. Isso vai além de conhecimento teórico. Era viver esse amor. E aí agora eu peço que você volte a sua Bíblia a partir do capítulo 1. Se você não está com sua Bíblia aí, ouça. Tamanho do amor de Deus por você. Você já parou para pensar nisso? Tamanho do amor de Deus por você. E olha só o que ele diz. Versículo 3, capítulo 1. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Toda sorte de bênção espiritual esse Deus tem nos abençoado. O que é isso? Versículo 4. Ele nos escolheu. Versículo 5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Você foi adotado na família do Senhor. Versículo 6, finalzinho. Nos concedeu gratuitamente tudo isso. O preço não foi pago por você, foi de forma gratuita. Tudo isso aqui que ele falou, te escolheu, te adotou, te predestinou, te fez filho de forma gratuita. Versículo 7, no qual nós temos a redenção, ele te comprou. Nós que éramos escravos do pecado, agora ele nos compra para ele mesmo através do sangue de Jesus. Versículo 7 ainda fala sobre remissão de pecados. Versículo 11, no qual nós fomos feitos herança. Versículo 13, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Capítulo 2, versículo 1, ele nos deu vida estando nós mortos nos vossos delitos e pecados. Versículo 3, finalzinho, nós que éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Versículo 4, sendo rico em misericórdia. Versículo 5, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. E versículo 6, juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Depois no finalzinho do capítulo 2 ele vai dizer, vocês que estavam separados, agora ele trouxe de volta. Vocês que eram inimigos de Deus, agora foram feitos amigos. Consegue pensar no tamanho do amor de Deus por você? E é interessante que muitos gostam de medir o tamanho do amor de Deus pelas bênçãos materiais que tem. Se você tem muito, a pessoa tem muito, fala, poxa, Deus ama mais aquele ali do que a mim, né? Nossa, olha só como Deus me ama, as coisas que Ele tem me dado. Mas o texto aqui nos ensina que esse amor tem a ver com as bênçãos espirituais, que Ele já nos deu tudo que nós precisávamos. Tudo. Esse é o tamanho do amor de Deus por você. Saber que você um dia estava condenado por causa do seu pecado. O próprio Paulo, o apóstolo Paulo vai falar em Romanos, porque o salário do pecado, consequência do pecado é o quê? Morte. E todos nós estávamos condenados. Eu não sei se você entende a dimensão disso. Do que seria passar a eternidade longe desse amor de Deus. O inferno é tão difícil, vai ser tão difícil. Não é porque vai ter um serzinho com um tridente lá te espetando e correndo atrás de você e que coisa horrorosa. Não é isso não. É algo muito pior. Porque lá as pessoas terão consciência de que não terão mais chance de se aproximar de Deus. Um lugar onde a esperança já não existe. Por isso que esse lugar é aterrorizador. Essa era a condenação que nós merecíamos. Agora Deus, Jesus Cristo, Deus através do seu Filho, do seu sangue, nos traz de volta. Nós que estávamos mortos. Ele não está falando de morte física simplesmente, está falando de morte eterna, morte espiritual. Agora Ele nos dá vida, nos traz de volta, nos adota. E qual o preço para nós? Gratuitamente. E às vezes a gente reclamando que Deus não nos ama porque eu não consegui comprar tal coisa, eu não consegui alcançar essa outra bênção. É claro que as bênçãos do Senhor envolvem questões materiais, mas tem coisas muito mais profundas
profundas e essenciais para a nossa vida, nos quais Deus já nos deu todas. E é por isso que Ele está dizendo: eu quero que vocês sejam fortalecidos com poder, para que Cristo habite no coração de vocês, e vocês sejam transformados todos os dias segundo o caráter dEle. E assim vocês vão começar a compreender, ter isso no coração, não é só saber, é ter isso no coração e viver todos os dias baseado nesse amor infinito do Senhor sobre a vida de vocês. Ele vai dizer aqui, no final do versículo 19, para que possamos conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Resultado final disso: quanto mais você conhece do amor de Deus. E só fazendo um parênteses aqui, como é que você faz para conhecer mais o amor de Deus? Você precisa buscá-lo. Busque-o, porque vai ser realidade na sua vida. Por isso que esse texto está dizendo aqui para nós. Mas ele está dizendo, o resultado disso aqui é que você vai ter toda a plenitude de Deus. É um crente maduro. Você vai ser maduro na fé. Está cansado de ser menino na fé? Cansado de só ficar tomando esse leite espiritual, apesar de ele ser extremamente importante? Quer coisa sólida agora? Quer ser maduro? Cresça no conhecimento. Conheça mais a cada dia esse amor. Experimente desse amor. Porque ele está falando aqui que esse amor, ele excede todo o entendimento. Ele está falando que isso aqui não é só intelecto. A gente vive isso todos os dias. Por isso que essa linguagem parece estranha para a hora de falar de poder. Vai ler biografias como, por exemplo, Jonathan Edwards. Vai ler literatura desse homem. Um cara que conhecia muito bem, tinha todo o conhecimento do amor de Deus. Mas um cara que vivia todos os dias, era experiência pessoal que ele tinha com o Senhor. E parece que a gente tem certas dificuldades com isso, né? A igreja presbiteriana, às vezes, ela é conhecida por isso, pelo conhecimento das escrituras, intelecto, mas Cristo tem a ver muito mais, tem muito mais do que isso, do que só isso aqui. Envolve coração, envolve a nossa dedicação, a nossa devoção pessoal a esse Deus. Mas olha só, tem uma notícia muito boa aqui. E antes dessa notícia boa, queria te perguntar, se você pudesse dar uma nota aí de 0 a 10, qual a nota que você daria para a sua semelhança a Jesus Cristo? O quanto você parece com Jesus Cristo? 0 a 10. Pensa aí. Eu não estou dizendo simplesmente, poxa, 10 vai ser no céu, né? Tá, ok. Mas se pudesse chegar próximo lá, qual a nota que você daria hoje? Mas onde você gostaria de chegar nessa sua semelhança a Jesus Cristo? Agora vem uma boa notícia. Esse é seu desejo, de parecer cada dia mais com Jesus Cristo, de ter esse poder do Senhor sobre a sua vida, para que você possa conhecê-lo cada dia mais, para que você possa testemunhar cada dia mais desse Senhor, viver como Jesus Cristo, vencer pecado, vencer tentação. Olha o que o versículo 20 diz para nós: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu e você não somos capazes disso. Não pela nossa força, não pelo nosso próprio poder. A gente não vai conseguir chegar no nível beirando 10. Mas pelo poder de Deus que opera em nós, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mais uma vez, isso aqui não tem a ver com bênçãos materiais, não. Poxa, né? Deus pode fazer infinitamente mais. Eu vou pedir um carro e Deus vai me dar uma frota de carros, né? Eu vou pedir uma casa, Ele vai me dar uma mansão, porque Ele é capaz de... Não é isso aqui, não. Porque Ele está dizendo, Ele é capaz de fazer infinitamente mais, porque você quer se parecer com Jesus Cristo. E nós somos chamados para isso. É isso que você deseja? Esse Deus é o Deus que não tem limites, é o Deus que não existe nada impossível para Ele. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, porque o nosso desejo é parecer cada dia mais com Jesus Cristo.
qual que é o resultado disso aqui tudo, para a gente finalizar e chegar numa conclusão? Para que Paulo está pedindo isso? Para que eu quero me parecer com Jesus Cristo? Para que eu vou orar pedindo o poder do Senhor para transformar a minha vida e ser a habitação do Senhor de forma plena? Para que Ele controle todas as áreas da minha vida. Versículo 21. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Sabe qual que é o resultado disso? Gente com poder de Deus sendo transformada, uma igreja cheia de crentes sendo transformados e poderosos, Deus sendo honrado. A glória seja dada a Ele e ao Senhor Jesus Cristo para todo sempre. É o que você deseja? O que você sonha para a sua vida, de acordo com o seu chamado? O apóstolo Paulo ele vai dizer um pouquinho mais para frente aqui. Ele falou: meus irmãos, rogo para que vocês vivam de acordo com o chamado de vocês. Nós somos chamados para isso, para honrar e glorificar o nome do nosso Deus. É isso que você deseja? Nós vamos orar por poder, para que Deus derrame poder segundo a glória dele na nossa vida. Mas não tem a ver como, por exemplo, Simão o mágico, narrado em Atos capítulo 20. Não sei se você lembra dessa história, Atos capítulo 8, perdão. Quando os apóstolos chegam numa cidade e começam a orar e pessoas eram convertidas e ficavam cheias do Espírito Santo. E tinha um rapaz lá que a Bíblia diz que as pessoas olhavam para ele e falavam assim: esse cara é do Senhor Jesus, esse cara é poderoso. Mas o texto diz, porque ele iludia pessoas com mágicas. Ele fazia uns truques lá e as pessoas falavam: pai, esse cara é do Senhor. E aí, então chegam os apóstolos e ele perde toda a moral, porque eles oravam e o Espírito Santo descia sobre eles. E aí então Simão, o mágico, chega para eles, tira um dinheiro e fala: me ajuda também a ter esse poder. E agora os apóstolos falam: rapaz, é melhor você se arrepender disso que está fazendo, porque no seu coração tem maldade, e o Senhor vai pesar sua mão sobre você. Então o texto diz que ele se arrepende. Ele fala: orem por mim para que isso não aconteça. Não é poder para isso. Não é poder para que essa igreja fique famosa. Não é poder para que você simplesmente opere milagres e ganhe muitos seguidores, ou sei lá o que. É para que o nome do Senhor seja glorificado através dessa igreja. E é para isso que nós vamos orar agora. Para que Cristo habite no seu coração, para que Ele controle todas as áreas da sua vida. E se você tem dado mau testemunho do Senhor, hoje é tempo de arrependimento. Peça perdão para o Senhor, porque você tem envergonhado o nome dEle. A gente tem passado umas dificuldades na igreja, principalmente com jovens, que não tem conseguido manter sequer a sua pureza diante dos relacionamentos. Tudo isso porque Cristo não habita o coração deles. Crentes que têm envergonhado o Senhor nos seus negócios, porque Cristo não habita o coração deles. E olha que eu estou falando de irmãos, eu não estou falando de gente que está perdida, não. Mas é porque ainda tem áreas da vida que está querendo manter o controle. Ao invés de: Senhor, toma conta, eu não consigo, é pelo seu poder, que o Senhor possa habitar plenamente na minha vida. Mas a gente ainda fica lutando. Então, isso aqui eu quero ter o controle. Pode deixar, Senhor. Qual é o resultado disso? Vergonha por nome de Deus. Esse é o seu desejo agora, de poder honrar e glorificar o nome de Deus, que a sua vida seja transformada dia a dia segundo o caráter de Jesus Cristo. Eu quero rogar que você feche os seus olhos. Nós vamos orar por isso, rogando poder do Senhor para que Ele faça isso. Feche seus olhos. Deus bendito, obrigado por Tua palavra. Obrigado por essa palavra que é viva e eficaz. Obrigado porque é pelo Teu Santo Espírito e não por quem vos fala agora.
Obrigado, ó Deus, porque um dia o Senhor nos deu vida e vida em abundância. O Senhor nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor nos amou de forma tão grandiosa. E agora eu quero rogar em nome de Jesus que o Senhor derrame poder sobre a vida de cada um desses meus irmãos, sobre essa igreja, segundo a medida da glória do Senhor, de forma superabundante, de forma a inundar o coração de cada um aqui, para que o maior desejo deles, para que o maior desejo de nós, seja ser a habitação do Senhor para todo sempre, de forma completa, para que Cristo molde o nosso caráter, para que Cristo nos forge, para que nós possamos glorificar ao Senhor todos os dias da nossa vida. Isso começa dentro da nossa casa. Nos ajuda, Senhor. Ajuda cada um aqui nas suas dificuldades, nas suas tentações, nos seus dilemas, nos seus problemas, para que possamos transparecer Jesus Cristo, para que possamos exalar o bom perfume de Cristo, para que no final, ó Deus, o Teu nome seja glorificado. Ajuda, ó Pai, para que essa igreja continue honrando o Teu nome, para que ela continue experimentando desse crescimento, não só em número, mas em graça e no conhecimento do Senhor. E eu quero Te louvar, porque o Senhor é aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Pai, que nós possamos ser crentes que honram o Teu nome. Ajuda-nos, Senhor. Louvado seja o Teu santo e precioso nome. E nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém.